O tema, então, é Fique Rico uma hora tentando. Isso é só para quem quer ficar rico, tá? É só para quem quer ficar rico. Então, vamos pensar um pouco sobre esse tema, tá? E o que é ser rico, tá? É não ser pobre, tá? Ser rico é sair da pobreza. Isso é ser rico, tá? Entende? E, e riqueza é o oposto de pobreza. Então vamos lá, eu vou trabalhar aqui o tema e é importante você ir acompanhando o meu racional, como diz o Léo, para que você possa ter um entendimento no final e você poder se autoavaliar e tomar a sua decisão. Então vamos lá. Se eu quero ser rico, tá? Então, por exemplo, em 1997, quando eu ganhava R$ 600, eu tinha um significado de rico errado. Para mim, o rico era aquele que explorava os pobres. Então, na minha, a minha verdade quanto a palavra rico e quanto os ricos, né? Era negativo. Então, não tem como eu me tornar uma pessoa rica se o significado que eu tenho de rico é negativo, é de explorar, e eu não quero. Então, tem que fazer um processo que a gente chama na psicologia de ressignificação, dar um significado novo, tá? Isso eu fiz em 97, numa aula com o Jim Rohn, quando ele me explicou que existem ricos que constrói sua fortuna destruindo famílias, vendendo drogas e outras coisas, e tem ricos que constroem sua fortuna dando oportunidade para as pessoas, e aí ele deu o exemplo do Mark Hughes, deu o exemplo dos presidentes, e naquele dia eu entendi que existe, não é a riqueza, não é o dinheiro o problema, é o que se faz com ele. É como uma faca, não é a faca que é o problema, é o que você faz com a faca, entende? Então, quando você começa a entender isso, é importante, tá? Então, vamos imaginar, eu estava lá em 97 ganhando R$ 600, com problemas de dívidas e com entendimento errado de riqueza, tá? Então, quando eu aprendi corretamente, eu tomei a decisão de ficar rico. E não, naquele momento, tá? Para mim, quanto que seria financeiro, quanto que seria de dinheiro, tá? Eu me lembro que existia três modelos de negócios no plano no manual da Herbalife, que era você ser ativo, trazer duas primeiras linhas ativas, que traz duas, e dava para ganhar X reais, que hoje seria, sei lá, R$ 8.000, tá? Aí depois tinha 3, 5, 25, 3, 9, 27, seria um modelo para ser milionário, que seria hoje ganhar seus 20 pau por mês. E presidente, 5, 25, 125, para ganhar acima de 50 mil, 100 mil reais. Na época, eu pensei assim, se eu ganhar, por exemplo, que fosse pensar no hoje, 20 pau por mês, eu seria uma pessoa rica. Por quê? Porque, cara, era muito dinheiro comparado com aquilo que eu ganhava. Então, a primeira coisa que todos aqui precisam ter claro hoje é o seu ponto B. Quanto que você ganha hoje? Agora, depois você vai entender o significado do que é rico, tá? Quais são os tipos de riqueza, para nós e nós vamos falar aqui de riqueza financeira hoje, tá? É dinheiro. Nós vamos falar disso aqui, tá? Grana, tá bom? Então, quanto que você ganha hoje e o seu plano B, o seu estado desejado, que seria o ponto B, seria quanto para você falar assim, cara, se eu ganhasse isso por mês, eu estaria com a minha vida tranquila. Seria esse o teu alvo agora. Agora, tem que ter clareza. A gente não pode pensar em tentar até morrer se a gente não sabe para onde está indo. Então, a primeira coisa é essa resposta que você precisa dar, tá? Sem viajar na maionese, entende? Coisas assim, ó, que realmente mudaria a sua vida. Quanto por mês que se você ganhasse todos os meses, mudaria a sua vida. O que seria isso? Você pagar tudo, você realizar as coisas que você quer realizar, sobrar um dinheiro para você ter a moral financeira, que seria pelo menos 10% todos os meses, você poder guardar para isso, entende? Tá? Então, quanto que seria isso? Então, a primeira coisa, isso porque a palavra rico, ele é vago. Então, a gente precisa trazer
para uma coisa concreta. Então, uma outra pergunta que eu faria para você, o que teria que acontecer para você se considerar rico? Financeiro, dinheiro, beleza? Então, essa primeira tela para introdução. Segunda tela, fui no dicionário pesquisar o que significa a palavra rico, no dicionário. E lá diz assim, é um substantivo masculino, tá? Sujeito endinheirado, que tem muitos bens materiais, propriedades, riquezas. Isso é rico. Você quer isso? Se isso é importante para você, mora tentando. Tá? Adjetivo, que tem uma grande quantidade de dinheiro, propriedades, bens materiais. Tá bom? Certo? Tá? Próxima. Existem 5 tipos de riquezas. Que as pessoas às vezes dão muita desculpa para não fazer o que tem que ser feito, que vai gerar a riqueza que gostaria de ter. Então, riqueza número 1 é a riqueza financeira, dinheiro, bens, patrimônios, imóveis, terras. Isso é a primeira riqueza financeira. A segunda riqueza é a social. A terceira riqueza é a de tempo. A quarta riqueza é de vitalidade, de saúde. E a quinta riqueza é a espiritual, que é a de realização. Vamos pensar na nossa profissão aqui, cara. Tá? Se você atingir a número 1, consegue entender que todas as outras vai ser mais fácil? Então, quando o Léo sugeriu o tema, eu falei, é perfeito. Por quê? Porque vale a pena, né? Lutar, na minha visão, tá? Pela vida que eu tenho hoje comparada com a vida que eu teria como professor, né? Com a renda que nós temos hoje comparada com a renda que nós teríamos como professor, né? Com a riqueza social que a gente tem hoje. Cara, hoje a gente tem pessoas, amigos, né? No mundo inteiro, cara. No Brasil, principalmente no Brasil, mas no mundo inteiro, a gente tem, por causa de um bottom, gente, por causa de a gente ser um distribuidor da Herbalife, a gente não está sozinho, a gente está no mundo inteiro. Tem pessoas que vai poder, entende? Então, a riqueza, se você atingir a riqueza número 1, todas as outras, tá? Entende? Então pronto. Muitas pessoas falam assim, mas é importante ter a família, tá? Isso é valor, gente. São valores. Tem que ter muito cuidado para a gente não fazer confusão com as coisas, porque, na verdade, a gente está fugindo de ficar rico, ganhar muito dinheiro, entende? E aí está usando outros argumentos para se auto-enganar, entende? Mas, no fundo, você já vai entender, no fundo, existe alguma coisa enraizada negativa de dinheiro, tá? Então, eu quero que você, primeiro passo, você entenda aqui o seguinte, tá? Que assim que você ganhar muito dinheiro, você vai poder fazer muita coisa pela sua família, por tudo e tal, mas isso é uma coisa pessoal e tal. Entende? Então, 5 riquezas, ficar rico, uma pessoa rica é alguém que tem dinheiro. Então, o Jim Rohn dava um exemplo, né, de que a palavra que melhor representa uma pessoa rica é milionário. E ele dizia que era importante a gente usar na nossa linguagem, no nosso pensamento e na nossa linguagem verbal, a palavra milionário. Então ele dizia assim: esse ano eu vou ganhar, meu objetivo é ganhar 1/10 de milhão, que seria 100 mil reais, né? 1/10 de milhão, mas tem a palavra milhão. Depois, 1/3 de milhão, depois meio milhão, e um dia chegar a 1 milhão. Depois eu falava assim, ter a casa de 1 milhão, e assim por diante, você entende? Usar essa terminologia é fundamental, tá? Então, olha só, agora vamos lá. Você, eu, qualquer ser humano do planeta Terra, independente se tem problemas desde aprendizado, se tem problemas, limitações físicas, qualquer pessoa pode ser, fazer, ter e compartilhar sem restrições, sem limitações. Vou repetir isso aqui, porque isso vai mexer com as nossas verdades. Qualquer pessoa, qualquer um de nós, qualquer ser humano, tá? Por que isso?
porque ele é feito à imagem e semelhança do Criador. Logo, ele tem as mesmas características do Criador. Não há limite para o ser humano da imaginação, não há limite para o ser humano de criatividade, não há limite para o ser humano de atitude, de atividade. A gente põe os limites em nós mesmos. E vamos dizer que as limitações autoimpostas é que nos mantêm onde a gente está, mantém-nos na pobreza, né? São as limitações autoimpostas. Então, vamos lá, anote isso e repita isso. Você pode até usar como um mantra. Eu posso ser, eu posso fazer, eu posso ter, eu posso compartilhar sem restrições, sem limitações. Por quê? Porque eu sou filho de Deus, eu sou feito à imagem e semelhança do Criador. O meu DNA espiritual é perfeito. Não há limite. Quer um exemplo? Tá? Depois eu vou continuar o estudo aqui. Quer um exemplo? Tem um brasileiro, eu não lembro o nome dele aqui, que ele não tem braço, não tem perna, né? Eu não sei o nome dele agora, mas tem o Nick, por exemplo, que tem limitações físicas, entende? Que, cara, e eles fazem, têm e compartilham coisas que todos nós poderíamos muito mais e não fazemos. Por quê? Porque tem as limitações autoimpostas. Entende? Essas limitações que nós precisamos romper com elas. Olha só, se você não está vivendo em sua capacidade máxima, se há uma lacuna entre suas habilidades atuais e a realidade desejada, é porque há limitação em uma ou mais áreas. 3 M's, já vou explicar o que é, tá? E que devem ser retiradas, devem ser substituídas. Então, comecei a falar aqui, já trabalhando um pouco essa questão da mentalidade. Os 3 M's, tá? Esse livro, quem indicou para nós, na reunião dos presidentes, foi Stefan Graziani, que hoje é um dos Círculo dos fundadores da Herbalife, e hoje é um dos diretores, acho que da Herbalife lá, e um possível CEO da empresa no futuro, tá? Ele falou sobre isso 2 dias com a gente, tá? E tem o livro, eu comprei o livro e tá. E ele fala o seguinte, ó, se a gente não está tendo o resultado que a gente gostaria de ter, tá? Ou é o problema na mentalidade, ou o problema é na motivação, ou é no método. Vou explicar parte a parte, fica na aula aqui, não saia da aula. E tudo que depois vai ser anunciado tem a ver com isso aqui também, tá? Tem a ver com isso aqui. Então, o primeiro M é a mentalidade. O segundo M é a motivação. O que vai manter você fazendo as coisas que tem que ser feito. E o outro M é o método, tá? É o processo, tá bom? Já vou seguir aqui. Então, vamos lá. Limitação na sua mentalidade. Tá? O que pode estar limitando na mentalidade? Lembra aqui? Você pode ser, fazer, ter e compartilhar sem restrições. Se não está conseguindo, pode ser que o problema está na mentalidade. Então, a limitação na sua mentalidade é o quê? Você acredita pouco em si mesmo. Uma pessoa que acredita pouco nela mesma, baixa motivação e não vai fazer o que tem que ser feito. Ela tem baixa autoestima, baixa autoconfiança, pouca fé, tá me entendendo? Ah, então, limitação na mentalidade, limite. O que está travando a pessoa? Porque acredita pouco em si mesmo, acredita pouco em suas capacidades, acredita pouco no que merece, não se sente merecedor, não vibra com as conquistas pequenas, não agradece. Pronto? Voltando no treinamento. Não. De que mais? Desculpa aí. Então, limitação na mentalidade. Você acredita pouco em si mesmo, em suas capacidades, no que merece, ou no que é possível ser, no que é possível fazer, no que é possível ter e no que é possível compartilhar. Então, há uma limitação. Então, comecei te falando, você pode tudo. Por quê? Porque você é filho do Criador. Você é feito em imagem e semelhança. Entende? Então, temos que limpar essa limitação da mentalidade. Então, entende? Passar a acreditar que você
é foda, como diz, né? Você é o cara, você nasceu para vencer, você nasceu e veio para esse mundo para ter uma vida de abundância, uma vida extraordinária. Então, primeiro precisamos, então, limpar com essa limitação. Limitação na sua motivação. O que pode ser que seja, você já acredita muito em você, a mentalidade está alinhada, porém, tem uma limitação na motivação. Você não tem motivação para fazer as coisas, não tem motivação para continuar, não acorda motivado para fazer, falta gás, falta energia para agir, falta propósito. Tá? Já vou te ajudar nisso aí também, já vou explicar cada uma delas, entende? Então pode ser que esteja limitando isso. Então, se a mentalidade está boa, uma coisa não está acontecendo, pode ser que está faltando o propósito, né? Que é o porquê, já vou te explicar. Ou a limitação pode ser no método, no método de operação. No nosso negócio é método de operação diária. Pode ser que você não tenha um método ainda, pode ser que você não está seguindo este método, entende? Não desenvolveu as habilidades porque não faz, porque você só vai desenvolver as habilidades com conhecimento, prática e repetição. Então, pode ser que a limitação para você ficar rico está faltando um método. Existem os métodos, mas você tem que escolher um e fazer. Entende? Então, resumindo, tá? Pode ser que você tenha limitação nos três, e tá tudo bem. Eu tinha nos três. Quando eu comecei na Herbalife, em 97, eu tinha limitação nos três. Já te expliquei antes. Para mim, rico era explorador. Então, como é que vai ser rico? Então, tem que ajustar tudo isso. Né? Então, tem todo um processo que você precisa fazer para ajeitar a tua mentalidade. Motivação. Por quê? Por que que você vai fazer? Já vou te explicar mais. Vou alinhar isso aqui. Tá? E depois você tem que ter um método e fazer o que tem que ser feito, tá? E a motivação vai te ajudar. Então, vamos lá. Mentalidade. A mentalidade é o quê? São suas verdades, suas crenças sobre dinheiro, sobre os ricos, sobre até o trabalho, sobre o trabalhar, gente. Tem gente que trabalha muito para os outros, quando é para ele não consegue trabalhar. É incrível isso, entende? Os outros dá duro. Para ele, para ficar rico, porque como empregado você não vai ficar rico, você vai enriquecer o patrão, entende? Consegue me entender, né? Então, vamos lá. Então, mentalidade tem a ver com as crenças, com as suas verdades. Pode ser que isso que está te atrapalhando, é isto que está te prendendo, é isto que está te deixando na pobreza, na dificuldade, tá? Certo? Mentalidade tem a ver com atitudes, então, crenças, atitudes e suposições enraizadas que criamos sobre quem somos. Tem gente que se vitimiza o tempo todo. Então, é uma crença, é uma atitude enraizada, né? E está sempre se justificando, se vitimizando, sempre coitadinho e tal. Precisa mudar, quer ficar rico? Cara, você não vai encontrar uma pessoa rica, entende? Que ela não acredita nela e que ela, sabe, que ela como é que se diz? Uma atitude positiva e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Então, crenças, atitudes, suposições enraizadas que criamos sobre quem somos, como o mundo funciona, do que somos capazes e o que merecemos, e o que é possível. Então, olha só, nós tivemos a extravagância agora, né, em São Paulo, com a Ala e a Fabi, certo? O que é possível na Herbalife? Cara, analisa, o que é possível na Herbalife? E se tu parar para pensar, que aconteceu? O que aconteceu com eles? Né? Um parênteses aqui. O que aconteceu com eles que hoje fazem são Sherma, 150K e fazem 20, 30 mil pontos por mês, construíram num trabalho. O que eles fizeram? Presta atenção aqui, tá? O que eles fizeram? Eles estudaram os números do Mark Hughes. Primeira coisa. Foram estudar os números do fundador da Herbalife. O Mark, quando era distribuidor, quantas pessoas ele recrutou? Em quanto tempo? O que aconteceu com essas pessoas que ele recrutou? Resumindo, ele recrutou 290 primeiras linhas,
dessas teve X supervisores, e desses teve 9 presidentes. Que tá Herbalife abaixo desses caras hoje. Então, e aí eles foram ver o que as pessoas dos Estados Unidos estão fazendo, o que os supervisores, qual é a média que eles fazem. E eles decidiram fazer 10 vezes mais. Então, se eles fazem 5 clientes por mês, nós vamos fazer 50. Se eles fazem 10, nós vamos fazer 100. Se eles fazem um supervisor por mês, nós vamos fazer 10. Então, entende? Então, tu percebe que é uma mentalidade completamente diferente do que eles acreditam neles, do que é possível, do que para e pronto, tá? E do que merece. Beleza? Então, a primeira coisa, mentalidade. Ficou claro para você? Se ficou claro, vou seguir. Bom, ter a mentalidade é suficiente? Não. Precisa agora ter o quê? Um propósito, tem que ter um porquê. A motivação é o porquê. O porquê você vai continuar mesmo que os outros parem. O porquê você vai fazer mesmo que sua família não faz. Consegue entender? É o porquê que vai fazer você fazer. Eu me lembro que teve várias coisas, né? Queria mudar de vida, não queria mais aquela vida endividada, aquela pobreza, ser empregado. Tinha vários porquê. Mas um também foi que eu queria provar para toda a minha família de que eu estava certo. Que Herbalife era um negócio que ia mudar a nossa vida. Para isso, eu tinha que continuar. Então, entende? Então, assim, ó, o porquê, o propósito. O propósito é o porquê você vai fazer. Tá? O porquê que você vai fazer. E isso, cada um precisa pensar nisso e ter muito claro. Tá? Então, o propósito que você tem para agir. Então, a energia necessária para você se comportar de uma maneira específica, tá? Que é operar o método que depois vamos falar. Então, o porquê você vai continuar mesmo que todos parem. O porquê você vai acordar todos os dias e fazer o que tem que ser feito. Por quê? Esse porquê, ele pode ser, então, às vezes, então pode ser por você no primeiro momento. E, aliás, sempre tem que ter um porquê por você. Você vai ficar rico por você. Por quê? Por que você quer ficar rico? O que que muito dinheiro faria por você? O que que hoje a falta de dinheiro te causa? Quais são as dores? Quais são as necessidades? O que que hoje, por faltar dinheiro, você passa? Que situações você passa? Você está passando talvez algum constrangimento? O que está acontecendo hoje pela falta do dinheiro? Então, primeiro você vai fazer por você. Primeiro você coloca a máscara em você. Mas tem que ter um porquê muito forte, muito claro. E sempre que você se desanimar, que isso é normal, tá? Você vai falar, não, mas eu estou aqui por isso. Então, o fique rico ou mora tentando tem a ver com isso. Tem que ter esse porquê muito claro. Você tem um porquê claro? Se eu te perguntar, por que é que você quer ficar rico? E ficar rico na Herbalife não é chegar a presidente, chairman e tal. É rico, quanto que é? Eu lembro no começo da conversa, pode ser que você, cara, você pode ser rico um equipe mundial, pode ser que você seja rico um Get, um milionário, um presidente. Mas grandes dinheiros dentro da Herbalife, presidente para cima, tá? Entende? Então você estabelece o seu, mas tem que estar muito claro. Então, primeiro, um porquê por você, tá? Segundo, por nós. Gente, se você ganhasse muito dinheiro, se fosse rico, tá? O que que você faria que você não consegue fazer hoje pelas pessoas queridas? Para o seu pai, se está vivo, para sua mãe, sua família, seus filhos. Tem coisas que hoje você não consegue fazer porque o dinheiro é limitado? Pensa aí. Então, por que que eu vou ficar rico? Por mim? Quais são os ganhos que eu vou ter? Eu, você, por nós, nossa família, o seu negócio, sua organização.
entende? A sua igreja. A igreja vai por todos nós, tá? E por todos nós. Gente, se ganhar muito dinheiro, e se você for uma pessoa boa, você pode fazer muito pelos outros. Com pouco dinheiro fica difícil, porque tem coisa que é só com dinheiro. A gente faz o trabalho social aqui, cara, e é assim, ó, é comida, é fralda, é dinheiro, tem que ter dinheiro para ajudar. Não adianta. Não adianta. Entende? Então fique rico se isso é importante para você, fique rico para você poder fazer o máximo que você puder com dinheiro. Certo? Então vamos lá. Capítulo? Então, por que por você? Você vai acordar de manhã e fazer por você. Talvez um dia ou outro você vai levantar e vai fazer por nós. Nós é sua família, para sua equipe. E por todos nós, às vezes tu vai levantar, vai pensar. E tá, a gente faz tanto trabalho hoje que a gente já não é por exemplo, a FCL, eu estou com o Fundetela, é Final de Semana de Liderança. Isso já é um trabalho por todos nós. Tem presidentes, tem milionários que já estão há meses trabalhando nesse FSL, e reuniões, e vai, tá. Isso é um trabalho por nós, entende? E se isso é importante para você, fique rico, cresça aqui na Herbalife, você vai fazer muito dentro da Herbalife, que no fundo é deixar um legado no final. Mas não queira salvar o mundo sem antes salvar você primeiro. Tá capítulo ou não? Tá? E número 3, tá? É o método, que é o como. Então, quer ficar rico? Ajusta a mentalidade, tenha um porquê forte e agora temos que trabalhar no como fazer. Como que você vai construir essa riqueza, tá? E tem a ver com o método. E aqui eu quero trabalhar sobre o método de operação diário. O que é um método? É um processo específico para realizar algo. Geralmente é uma instrução ordenada, lógica, sistemática, tá? Então, nós temos aqui vários métodos de operação diária. É diária, não é semanal, não é mensal, é diária. Ou seja, todos os dias. Para eu fazer todos os dias até ficar rico, eu tenho que ter uma motivação e uma mentalidade ajustada, concorda ou não? Entende? E nesse método de operação diária, tá? Todo dia eu preciso fazer geração de contatos, preciso convidar, eu preciso falar com gente. Né? Lembra? Para ter os resultados extraordinários, eu tenho que falar com muita gente nova todos os dias. Para quê? Para marcar. Para fazer o quê? Para apresentar. Para fazer o quê? Para vender e depois acompanhar. E eu tenho que ter um método de operação diária para recrutamento, que é a mesma coisa. Todo dia falar com gente nova, para quê? Para marcar, para apresentar, para fechar o kit e depois botar ele no trilho, e já vamos falar disso logo em seguida. Tá certo? Então, a minha pergunta aqui agora para você é: qual desses 3 M's está te limitando? Essa é uma pergunta. Qual dos 3 M's que, na sua visão, neste momento, está te limitando de ficar rico? Tu não vai ficar rico da noite para o dia. Você vai começar a fazer as coisas que tem que ser feitas diariamente, que vão te levar a essa riqueza, e tem muita coisa aí que tem que aprender, não é? Mas dentro desse conteúdo aqui que eu trouxe para vocês hoje aqui, é a mentalidade, ou é a motivação, ou é o método, tá? Já estou encerrando aqui. Qual desses 3? Porque se tiver um deles limitando, a coisa não acontece. Porque olha só, quando você junta mentalidade correta com motivação, você fica inspirado, tá vendo aqui, ó? Inspirado. Mas se você não implementar, que aí tem a ver com o método, você não vai ter a ideação. Não vai acontecer. Então vamos lá. Para terminar, na mentalidade, então esse ser rico que eu falei lá, o que é para você? Agora você vai fazer um exercício diário, tá? É imaginar-se
imaginar-se ganhando esse dinheiro todo mês. E você vai cultivar essa ideia, você vai se manter nessa ideia, sentir como que você já estivesse ganhando. Não sei quanto que é, se é 5, 10, 15, 50, 100 mil, 200, 500, né? Não sei quanto que é, e você vai trazer isso, porque esse é o processo da criação. Esse é o processo da, da, da esse estado desejado, essa riqueza que você quer ter, ela vai vir, tá? Quando você começa a imaginar-se já como, tá bom? Então, qual dos três M's está te limitando? E a próxima pergunta, qual é a ação, qual é a primeira ação que você vai tomar hoje ou amanhã para você começar a acabar com essa limitação de qualquer uma delas, tá? Espero que você tenha entendido. Sucesso e nos vemos no Clube dos Ricos. Um abraço.